Olá pessoal, e aí, tudo bom? Meu nome é Orlando. Meu nome é Renata e vocês estão bem? Bom, o vídeo de hoje a gente vai comparar Toronto e Montreal. A gente vai fazer uma comparação entre os dois, já que a gente tem a experiência de 5 anos de Montreal e tem uma pequena experiência aqui de Toronto. Bom, o primeiro ponto que a gente vai falar é sobre a questão da língua. E aí é uma coisa que, na verdade, me incomodava bastante em Montreal, que é a questão do bilinguismo. Né? Apesar de Montreal ser uma cidade da província que fala francês, é a cidade do Bonjour, hi, a cidade que fala inglês e francês. Isso para mim era um ponto negativo. Eu acho Toronto melhor por ser só inglês. Eu acho complicado quando você imigra para um outro país e você tem por obrigatoriedade de ter que aprender duas línguas. Era um ponto que me incomodava, porque demora um pouco de você ficar bom em uma ou em outra, quando você tem que saber as duas. Né? O outro ponto negativo disso é a questão de emprego. A maioria dos empregos lá de Montreal exigem as duas línguas. Você tem que estar com as duas línguas, tem que ser fluente nas duas línguas. Toronto já não tem esse problema. Aqui ninguém fala inglês ou ninguém fala francês. Quer dizer, pouquíssimas pessoas falam francês, então a língua não é exigida. Você acha mais gente aqui falando espanhol e inglês, ao contrário de Montreal que fala francês e inglês. Isso, mas tem um lado bom também, né? Que a pessoa vira bilíngue, ela aprende a falar francês e inglês porque já morou no Quebec. E aí quando você vai para outra província, você já tem esse diferencial no seu currículo, né? Tipo, você tem mais línguas que você consegue falar. Mas em Montreal também existe trabalho que é só francês. Assim, 90% francês, como o meu, que eu trabalhava, era 90% dos pacientes tinham que falar francês. Mas existe também o trabalho só em inglês, mas é muito melhor quando você sabe as duas línguas. Se por acaso você tiver que escolher se você aprende francês ou inglês, é melhor o francês se você for morar na província do Quebec, porque especificamente em Montreal, né? Porque é mais fácil de arranjar trabalho se você souber falar o francês. O que a gente vai abordar aqui é em relação ao custo de vida, né? No geral, Toronto, pelo que a gente percebeu, é mais caro do que Montreal. Mas, para quem está chegando, né, como migrante recém-chegado, ele ir para Montreal é bem atrativo, porque já que lá as coisas são mais baratas e o dólar, né, com essa diferença de dólar tão grande, é melhor pagar mais barato e também tem mais ajuda do governo, então facilita mais um pouco também. Exato. Nessa questão de custo de vida, quando a gente fala custo de vida, a gente compara as principais coisas. A gente vai fazer um vídeo bem destrinchado sobre isso, mas no geral, que é assim, o que mais representa no orçamento é a questão de aluguel. Para vocês terem uma ideia, você consegue alugar um apartamento de um quarto em Montreal, num bairro bom, por uns US$ 850. Já que em Toronto começa a partir de 1.300, um basement, que é muito comum aqui em Montreal, né? Que é como se fosse o porão. Eles constroem apartamentos no nível um pouquinho abaixo do nível da terra, né? Do nível da rua. Então você consegue encontrar a partir de US$ 1.300. Seguro de carro, que é uma coisa que também em Toronto, Ontário normalmente, é mais caro do que em Montreal. A diferença aí de uns 30% a mais. Né? Parte de mercado é bem parecida, mas você tem que pesquisar muito aqui em Toronto para conseguir nivelar. Né? Em Montreal é um pouco mais fácil. Então esses são os principais pontos, mas aí depois a gente vai detalhar um pouco mais. Como a taxa que ele paga aqui é menos, então o mercado meio que se equilibra, porque você paga aqui menos taxa do que em Montreal. Então, o mercado não tem tanta diferença, né?
outra coisa que a gente tem que comparar é a questão de imposto, né? A taxa que é um pouquinho diferente do Brasil. No Brasil, quando a gente compra alguma coisa, os impostos eles vêm embutidos, então a gente não sabe quanto é que a gente paga de imposto. Qualquer coisa que você for comprar aqui, em qualquer lugar no Canadá, você tem o valor do produto e na hora que você vai pagar, eles adicionam o imposto. Cada província tem o seu valor de imposto. Lá no Quebec, o imposto é 14,95%. Então, tudo que você compra, exceto no mercado, né, produtos que não são industrializados, aí você não paga imposto, mas o resto, tudo você paga 14,95% em cima. Aqui em Ontário, esse imposto é de 13%. A província que tem o imposto mais barato aqui é a província de Alberta, né, na cidade de Calgary, né? E quando você compara essa relação de imposto, você pode comparar também a questão dos salários. Normalmente, os salários aqui em Ontário são maiores, ou seja, você paga menos imposto e o salário é maior do que no Quebec, em Montreal. O imposto do Quebec, se não for um dos mais caros, ele é o mais caro, pelo menos das províncias que a gente pesquisou e conhece. E falando sobre salário, falando sobre a nossa experiência, que foi assistente de dentista, né? Lá em Montreal, a média de salário de assistente de dentista era entre 16 a 21 dólares a hora. Aqui, que a gente andou pesquisando e conheceu algumas pessoas que trabalham como assistente, as pessoas estão dizendo que é entre 18 a 25 dólares a hora. Então, o salário aqui é um pouquinho maior como assistente de dentista, né? Outro ponto que vamos comparar é em relação à ajuda que o governo dá para as pessoas que são mais humildes, né? Que não é o mesmo humilde do Brasil, e recém-chegados. Tem muita ajuda do governo do Quebec. O Quebec é a cidade, é a província mais, vamos dizer assim, socialista do Canadá. Então, assim, a primeira coisa que acontece, que é um ponto importante para quem tem filho, principalmente filho pequeno, né, que é a ajuda nas creches. Normalmente, as escolas aqui do Canadá, elas são de graça. Mas, até você ter a idade escolar, que se eu não me engano são 5 anos ou 6, você tem que mandar seu filho para uma creche para poder trabalhar. No Quebec você tem ajuda do governo. Normalmente são 70% do valor da creche. Quem paga para a creche é o governo, você só paga 30%. Aqui em Ontário isso não existe. Tem outra ajuda também quando você é recém-chegado, que é cestas básicas. Então assim, você recebe cestas básicas semanais no Quebec para lhe ajudar ali quando você ainda está no começo, né? Quando você ganha pouco. É um outro tipo de ajuda. Um outro tipo de ajuda que a gente teve até numa época quando eu estava estudando, quando a gente declarou o primeiro imposto de renda, a gente recebeu uma ajuda de cento e poucos dólares mensais do governo para pagar o aluguel. Então, quando você ganha pouco dinheiro, vamos dizer assim, no começo, o governo te ajuda de todas as formas. Uma outra ajuda é para quem quer estudar. Normalmente quem já é residente permanente, isso na verdade só funciona para quem é residente permanente ou cidadão canadense. Se você quer estudar, fazer uma faculdade, normalmente tem empréstimos com valores bem acessíveis para você pagar a faculdade, se você não tiver o dinheiro. E você recebe uma bolsa de, se eu não me engano, 800 dólares por mês, que é uma bolsa mesmo, dada pelo governo para você estudar. Isso já não acontece, nenhuma dessas coisas acontece aqui na província de Ontário. Eu só não tenho certeza se essa questão do apartamento, mas o resto normalmente não tem ajuda. E o último ponto que vamos falar é sobre a orla, né? Que para quem vem de cidade litorânea do Brasil é um ponto bem relevante. Aqui em Toronto tem o Lago Ontário, que é enorme, tem uma orla de muitos quilômetros, então dá para você fazer exercício físico, dá para você passear, andar de bicicleta.
Enfim, dá para aproveitar bastante. É como quase que uma praia, né? Tão grande que é o lago, a gente nem vê o outro lado. Então, é muito melhor do que Montreal, porque Montreal tem só o Velho Porto, mas que é bem menor do Bem que aqui. pequeno. É bem pequeno. Não é uma orla como aqui, entendeu? Então, esses foram os pontos mais importantes que a gente separou aqui para falar para vocês, das diferenças entre Toronto e Montreal. Espero que tenha sido bem relevante para vocês, que vocês tenham gostado. É isso aí. Aí se vocês gostaram, dá aquele legal, aquele joinha, segue o canal, segue a gente lá no Instagram, né? E continua acompanhando aí para poder aperta o sininho também aí para receber as notificações do canal para quando tiver vídeo novo, É certo? isso aí. Valeu. Então até a próxima. Bye bye. Bye bye.